Olá, meus queridos amigos, telespectadores. Estamos começando a nossa programação semanal e em mais uma segunda-feira, onde já habitualmente temos aqui o nosso Viver Bem em Cristo. Por isso, trazendo mais uma vez a palavra de Deus a você que nos assiste, estamos com o pastor Sérgio Alves, que tem um conhecimento mais aprofundado desta palavra, uma larga experiência aí no conhecimento de Deus, depois de muitas experiências sem Deus, né? Eu sei, mas eu sei que hoje o senhor tem muito aí, né? E ajuda muitas pessoas nessa caminhada, buscando Deus, buscando a intimidade com Deus, com Cristo, conhecer, né, melhor Jesus Cristo, enfim. Então é uma alegria, né, tê-lo conosco novamente e poder aprender um pouquinho mais e desfrutar desse aprendizado. Tudo bom? Tudo bem. Cumprimento a todos com uma boa noite. Que Deus esteja nos iluminando e derramando aí muita unção do Espírito Santo para que a gente possa abordar os temas bíblicos de maneira, né, que venha auxiliar e contribuir com todos vocês que nos acompanham nesta noite. Bem, pastor, eu hoje, né, resolvi trazer até como sugestão de leitura, né, para os nossos telespectadores um livro com o qual eu me deparei e eu achei interessante, não é? O título, A Injustiça por Parte de Deus. Eu sei que Deus não é injusto, mas muitas situações de vida levam muitas vezes a gente se questionar sobre isso. E em muitas circunstâncias realmente duvidar, né, fortemente de que haja justiça da parte de Deus. E eu lendo esse livro aqui, realmente, né, ele me mostrou muitas coisas e eu consegui compreender, né, Deus e o que acontece conosco e saber se de fato existe injustiça da parte de Deus. Então eu gostaria que o senhor comentasse sobre essas questões, porque muitas vezes pessoas dizem que Deus não é justo, né? E quando nos deparamos daí com um livro que nos auxilia nisso para resolver esses conflitos, né? Se nós então amamos do amor humano ou odiamos a Deus, né? Porque Ele é justo ou injusto, enfim, né? Que o senhor fale sobre esse tema hoje para a gente. Em primeiro lugar, assim, a gente tem que entender de uma vez por todas, assim, que Deus sempre é justo e nunca vai ser injusto. Porque Ele é perfeito. Nele não há nada que possa gerar uma injustiça para os seus filhos ou situações da vida de pessoas. Nunca vai sair de Deus uma atitude injusta para com pessoas. Agora, muitos são as pessoas que acham e pensam que Deus é injusto. Por que eles pensam assim? Eu também já pensei isso. Porque nós não conhecemos as coisas da realidade da vida humana e da vida com Deus. Nós não conhecemos. Então nós não temos base, não temos dados suficientes para poder assim dizer com certeza, olha, Deus, olha que eu estou sofrendo, Deus foi injusto comigo. Então, a gente nunca diz que Deus assim, ó, por que eu estou sofrendo? Será que é por causa de Deus? Eu preciso refletir? Afinal de contas, quem caiu no pecado não foi a raça humana? Quem instruiu para não fazer as coisas erradas não foi o próprio Deus, para a segurança nossa, proteção e paz de todo mundo? Foi. Ele fez tudo certo. Ele fez tudo perfeito. Mas a humanidade escolheu caminhos diferentes. Aí muitos dizem, mas que culpa eu tenho se eles erraram lá no início? Mas é a nossa geração que errou. Todos nós estávamos lá naquele primeiro casal. E a natureza que está neles é a mesma que está em nós hoje. Então, sempre que uma pessoa está sofrendo,
e geralmente sofre porque segue os enganos do seu coração no escolher, no optar, no decidir durante a sua vida, escolhe os caminhos errados e sempre nós dizemos que Deus errou e foi injusto conosco. É muito cômodo isso, porque falamos sem base, sem conhecimento, nossas palavras não têm sabedoria, mas apenas estamos nos queixando de uma situação que estamos experienciando. Então, os nossos erros é por causa dos nossos entendimentos errôneos a respeito de como viver a vida, e vivemos pelos padrões humanos e não pelos padrões de Deus, e queremos responsabilizar Deus por um viver que não é dele, nem foi ele que mandou, nem foi ele que orientou, né? Qual é a cidade que não tem uma igreja, que não tem uma Bíblia, né? Qual é a cidade que Deus não está lá tentando ajudar o povo a ser chamado para a verdade? Todas as cidades têm, até nas tribos indígenas mais distantes, o evangelismo já aconteceu, né? Então, quando a gente vai dizer que Deus foi injusto, a gente tem que pensar, não é uma coisa certa falar isso. Aí, um sofrimento, a aflição do homem não prova que Deus é injusto. Eu quero assim dizer essa frase, e se você conhecesse bem assim os princípios bíblicos, você iria dizer o contrário, que Deus tem muita misericórdia do homem, derrama muita graça sobre o homem, perdoa muito as suas falhas e é muito amoroso conosco ainda. É verdade, pastor, e eu concordo, mas eu muitas vezes assim analisei, e nós fazemos isso, nós fazemos comparações, nós julgamos de acordo com o nosso ponto de vista, do que nós aprendemos ou do que sentimos, enfim, né? E certas situações realmente são muito difíceis de a gente concordar com isso. Não é nem a questão de concordar, é de entender, né? Dos porquês, que é muito difícil. Para mim, né? Por exemplo, coisas assim que pegam muito forte, né? Para mim, são situações com crianças, né? Com sofrimento de crianças por N coisas, violências, doenças, enfim, miséria, né? Então, e às vezes a gente vê assim verdadeiras tragédias na vida de uma criança, né? Que são para nós inocentes, né? E imagina se é alguém então da tua família, é muito duro, né? E outras coisas como realmente, vamos falar assim, de pessoas que morrem cedo por uma fatalidade, né? Tem uma doença grave, um câncer, por exemplo, né? E a pessoa, às vezes, bem jovem, teve um câncer, e aí dizem, a pessoa, por que aconteceu aquilo com aquela, né? A pessoa era tão boa, uma pessoa que fazia tantas coisas boas, era querido com todo mundo, isso e aquilo, né? Por que não morre aí um bandido desses que faz mal, um criminoso, um estuprador, enfim, esses caras estão aí, né? Vivendo a vida. Então, eu acho que é aí que as pessoas pensam nessa questão, que é uma coisa, eu sei, bem profunda, né? A gente se aprofundando um pouco mais no conhecimento de Deus, eu passei a entender, a compreender, mas é muito difícil aceitar mesmo compreendendo, pastor. Eu sei que é. É por isso que existe muitas essas incidências de pessoas que têm esse pensamento. Porque realmente, assim, racionalmente, olhando a cena, é muito difícil você... mas olha só, não tinha como se defender essa pessoa. Mas onde está Deus que até agora não deixou acontecer isso, né? Eu quero citar um exemplo de uma experiência de um homem de Deus no passado, que se queixou muito da injustiça. O livro de Jó, né?
é um exemplo maravilhoso para você ver que Deus é justo. Jó tinha uma vida maravilhosa com Deus. Tinha família, tinha patrimônio, era muito rico, tudo estava perfeito na vida daquele homem. Era saudável. Tinha saúde, tinha tudo. Tudo que um homem pode ter na vida, ele tinha. De repente, tudo mudou naquela vida. Ele perdeu patrimônio, ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a mulher e ficou sentado no lixão da cidade, cheio de tumores, desde a cabeça até a planta dos pés. Ele, nos primeiros momentos dessa experiência, foi tudo tão rápido. Ele disse, mas o que está acontecendo? Foi num decurso assim de 9 meses, por exemplo, de vida, mais ou menos. 11 meses, por aí terminou toda a tragédia. Aí o que aconteceu? Ele diz assim, olha, Deus me deu coisas boas, eu nunca deixei de agradecer, agora ele trouxe uma coisa ruim, eu também vou agradecer, vou aceitar. É difícil, né, a gente aceitar coisa ruim. Mas ele nos primeiros momentos aceitou, mas daqui a pouco perdurou o sofrimento. E Deus estava querendo ver até onde a misericórdia, o reconhecimento, a fé que ele tinha em Deus aguenta. Durou 1 mês. E aí ele começou. Amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou a madre, porque que ele não morreu lá no ventre, e não sei o que. E ficou do capítulo 3 até o capítulo 38, 37 por aí. Do livro de Jó. Do livro de Jó. Reclamando, se queixando de Deus. Dizendo que Deus era injusto. Né? Então, o livro de Jó é uma coisa que todos conhecem, a história de Jó no mundo, né? É difícil tu falar com uma pessoa que não sabe quem é Jó. É o que mais sofreu. É o que mais tem paciência, porque dizem a paciência de Jó, né? Mas, realmente, Jó era uma criatura tão boa, tão bonzinho, tão perfeito, né, pastor? Não fazia nada errado, era bom. Veja, exatamente isso. E ele não conseguia. A prova é que até veio 3 amigos ajudar ele a se consolar. E disse, mas se Deus está fazendo isso, Deus é justo, te acalma. Alguma coisa Deus está produzindo, está corrigindo, está fazendo alguma coisa boa em você. Não aceito. Né? E aí, no capítulo 38, se não me falha assim a memória, o que aconteceu? Deus começou a falar com Jó. E começou a citar a sua soberania, descrever a sua grandeza, o seu poder, comparado com a pequenez e a infantilidade dele, né? Começou a dizer, onde tu estavas quando eu fiz isso? E onde é que tu estava quando eu criei aquilo? Como tu sabe que eu controlo a temperatura? E começou. Então no capítulo 38, Deus convence Jó da sua ignorância. Ali Deus conseguiu provar para ele, e iluminou ele, e ele aceitou e sedimentou uma conclusão psicológica. Eu sou um ignorante. Falava coisas que não sabia, que não conhecia, e que foram palavras maldosas contra o Criador e contra Deus, porque eu sou isso mesmo. Pastor, e eu cheguei a uma conclusão, né, que apesar de dolorosa, eu creio nessa conclusão de que existe um propósito de Deus que é maior e acima de tudo e de todos, né, e que muitas vezes nós não compreendemos o grande e perfeito propósito de Deus, porque somos humanos, né? Mas vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos com você.
Estamos de volta e começamos o programa falando sobre esse tema, né, desse livro ao qual eu busquei e li, porque eu tinha esse questionamento, se há injustiça por parte de Deus. E a gente conversou há pouco aqui com o pastor, ele nos falou da história de Jó, do livro de Jó, né, e como foi que Jó descobriu que não há injustiça por parte de Deus depois de tanto sofrimento, né? Então, pastor, uma das coisas que eu gostaria de dizer, né, que eu compreendo muito bem, né, e quem é a gente para se questionar, no momento em que o próprio Deus enviou seu Filho amado, né, para ser totalmente injustiçado, né, pelo ser humano, porque Jesus era perfeito, né, e sofreu injustiças tremendas, sofreu e morreu, né, mas sem nunca ter se revoltado contra Deus ou atribuído uma injustiça por parte de Deus. Então isso para mim é um grande exemplo, né? E quando eu vejo o exemplo de Cristo, eu penso, do que eu estou me queixando? Né? Se Jesus era santo e perfeito, sofreu tudo isso, por que eu não posso passar por isso, mesmo não gostando, né? Enfim, não compreendendo muitas vezes. Então, isto é uma das maneiras, eu creio, de Deus mostrar que a gente pode passar por sofrimentos para ter uma vitória acima do que a gente julga como vitória do ponto de vista humano, não é? Sim. É no sofrimento que a nossa vida espiritual é aperfeiçoada. Não existe uma maneira de Deus fazer isso sem o sofrimento. Se tivesse, eu estaria nesse caminho. Mas eu tentei descobrir isso por muitos anos da minha vida. Se não tinha um caminho mais fácil, uma cruz de isopor, por exemplo, né? Um pouquinho mais leve. Mas realmente não tem. O caminho é esse da gente... Deus vai trabalhar na nossa vida, porque você ouve a palavra, mas você não segue a palavra. Se você ouvisse a palavra e obedecesse de pronto, não tem sofrimento, tem restauração. Mas a gente ouve e não pratica. Então aí o que Deus tem que fazer? Olha, tu não aprendeu a lição de maneira teórica. Nós vamos agora para a prática, né? Então Deus tem que nos apertar com as experiências da vida, com as circunstâncias. E aí começa uma fragilização aí da nossa alma, começa a sofrer, e ela começa então, esse sofrimento vai destruindo a força natural que se opõe a Deus, que é a força egocêntrica do homem. Ela começa a se esvair, desvanecer, e aí a resistência a Deus também diminui do nosso coração. E aí Deus então consegue nos levantar num nível, como levantou Jó no capítulo 42, você vê que Jó foi aprovado por Deus, ele se humilhou e se arrependeu e entendeu que o Deus dele não era injusto, mas que o Deus dele estava colocando ele no devido tamanho que o homem tem diante de Deus. E ele louvou o Senhor, ele agradeceu o Senhor por tudo que passou e recebeu as bênçãos do Senhor, tudo em dobro no final, né? Então tudo que ele tinha ficou multiplicado por 2. Então ele não perdeu nada, ele só ganhou com isso tudo. Um homem, para agradecer por todo o sofrimento horrível como Jó passou, é porque teve uma iluminação, enxergou algo maior, não é? Sim, ele dizia assim, eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu estou vendo Ele. Então, eu dou um exemplo, eu posso conhecer uma pessoa muito bem só de ouvir ela pelo telefone, né? Mas eu nunca vi aquela pessoa. Isso pode acontecer, para dar um exemplo. Poxa, mas a gente conversando, a gente tem uma noção de como a pessoa é, e até pode se apegar àquela pessoa e ter uma empatia com ela e desenvolver um bom relacionamento à distância. Mas o dia que tu vê ela é diferente.
dá um impacto totalmente novo para você, uma novidade, você vê mais coisas. Então com Deus é assim, você passa ouvindo, lendo a Bíblia, ouvindo, mas há um dia que Deus vai te dar uma experiência real com Ele. Se você persevera no caminho buscando o Senhor, vai chegar um dia que Ele diz assim, agora chegou, eu vou agora me revelar para você. É isso, né, pastor? E já encerrando aqui o programa, né, eu falei no início ali sobre a questão de doenças, por exemplo, como o câncer, né, que muitas vezes a gente não compreende mesmo, porque julga e, ao nosso ver, são pessoas que não merecem. Aliás, ninguém merece, né, ter uma doença, mas elas acontecem. Deus permite isso, eu tenho certeza que não foi Deus que colocou a doença na pessoa, mas Ele permite porque há um objetivo com aquilo, porque Deus ama a pessoa e não tem prazer no sofrimento de ninguém, né? Mas Ele permite aquilo por algo maior que talvez não compreendamos, mas Ele também te dá arma para lutar, né? Que a gente não usa porque não crê, que é a fé, a oração, né? Que a oração, ela tem um poder. Deus te diz, ora porque tu pode fazer curas como eu faço, Jesus disse, né? Através da oração. Então Ele nos dá as armas para termos vitória. Então isso também tem que ser exercitado, né? A gente tem um mal contra a gente, mas vamos lutar contra ele com as armas que Deus também foi Ele que nos deu, não é? Com certeza. E é assim que a gente vai vencer, né? Esse é o caminho. Então, que Deus abençoe a todos vocês e voltamos aí a semana que vem. Vamos perseverar. Até lá. Verbo.